Então, pessoal, vamos à correção dos exercícios das páginas 67, 68 e 69. Aí diz assim para nós, no exercício 22, qual é a expressão algébrica que representa a área de uma região quadrada de lado L? Então, eu tenho um quadrado cujo lado dele é L e eu quero saber a área. Qual seria a expressão da área? Então, a área seria lado vezes lado, ou seja, a área seria lado ao quadrado. Certo? No caso, para L igual a 5, lado igual a 5, qual seria a área dessa região? Então, área, se o lado, esse L vale 5, então seria 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Certo? Agora, na página 68, o exercício 23 diz assim: determine o valor numérico de cada uma das expressões algébricas para x igual a 2. Então, se x é igual a 2, você substitui na expressão x ao quadrado mais 3x mais 2. Todo lugar onde tem x, você vai colocar o número 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 3, só copiou 3, vezes 2, mais 2. Só copiou 2, certo? Então, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 2, 6, mais, copia o 2. 4 com 6, 10, 10 com 2, 12. Então, o valor numérico seria 12. No caso da letra B, você vai fazer a mesma coisa, todo lugar que tem x você vai substituir pelo número 2. Então, vai ficar 2 ao cubo mais 2, só copiou, vezes 2 ao quadrado mais 2 dividido por 2, né? 2 sobre 2, mais 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, mais 2, só copiei o 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, mais 2 dividido por 2, 1, só copiei o 1, certo? Então, 8, só copiamos, mais 2 vezes 4, 8. Copiamos o 1, copiamos o 1. Vamos somar todo mundo agora? 8 com 8, 16, 17, 18. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica seria 18. No exercício 24, disse assim: faça o que se pede. Escreva duas expressões algébricas que representem a área total da figura abaixo. Então, nós temos uma figura aqui, que no caso seria um quadrado, que o lado dele é A, e nós temos um retângulo, que o lado dele, né, a base seria B, a altura A. Só que ele quer saber a área total da figura, então tem que ser o quadrado junto com o retângulo. Primeiramente, qual seria a área desse quadrado? A vezes A, então seria A ao quadrado. Qual seria a área desse retângulo? A vezes B, então A vezes B, ou B vezes A, tá? Agora, eu quero saber qual seria a área total. Vamos somar a área da figura 1 mais a área da figura 2. Então, a área total seria A vezes A mais B. Por quê? Porque seria A, que seria a altura, vezes A mais B. Então, novamente, A vezes A mais B. Então, base vezes altura. A vezes B, A mais B vezes A. Quando eu faço A vezes A mais B, ficaria A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, ou BA. Então, essas seriam as expressões que nós encontramos ao fazer a expressão algébrica da área delas, que seria base vezes altura. Então, essas expressões foram as que nós conseguimos encontrar, certo? No caso da letra B, está falando qual o valor numérico de cada uma dessas expressões para A igual a 3 e B igual a 6. Então, vamos lá. A vai ser 3 e B vai ser 6. Então, substituindo, eu escolhi a primeira para substituir, ficou assim. No lugar do A, eu coloquei 3, então 3 vezes 3, mais, no lugar do B, eu coloquei 6. Então, 3 mais 6, 9, 9 vezes 3, 27. Na segunda expressão algébrica, você ficaria com 3 ao quadrado,
mais 6 vezes 3. Por quê? 3 ao quadrado seria o a ao quadrado, e o b vezes a seria o 6 vezes 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Somando 18 com 9, 27. Então, esse seria o valor dessa expressão algébrica, né? Então, novamente, qual seria a área dessa figura toda, junto, né? Toda. Então, eu poderia tanto somar a área da figura 1 com a figura 2, que seria a área da figura 1a ao quadrado, mais a vezes b, que foi o que nós fizemos aqui nessa segunda expressão, quanto eu poderia imaginar que a base seria a vezes b, a altura a. Então, a vezes a mais b. Então, são duas opções no caso desse exercício. No exercício da página 68, o 25, diz assim para nós: calcule o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Então, ele te dá o valor de A, ele te dá o valor de B, o valor de X e Y, e quer que você substitui para encontrar. Então, vamos substituindo aí, pessoal. No caso da letra A, nós temos A ao quadrado menos B ao quadrado, sendo que A vai ser menos 1 e B 2. Então, no lugar do A ao quadrado, eu coloquei o menos 1 ao quadrado, o menos eu só copiei, e no lugar do B ao quadrado, eu vou colocar 2 ao quadrado. Então, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Copio menos. Mais com mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Eu tenho 1 positivo e 4 negativo, vai ficar 3 negativos. Isso aí. No caso da letra B, nós temos que x mais y dividido por x menos y, sendo que o x vale 8 e o y 5. Então, 8 mais 5, 13. 8 menos 5, 3. Então, ficou a fração 13 sobre 3. Aí ainda pergunta para nós, qual seria... Agora, responda como deve ser o valor de x e y na expressão do item B para que ele represente um número real. Gente, está perguntando a condição de existência para essa expressão algébrica aqui. Então, seria que temos numerador e denominador. Então, esse denominador aqui todo, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser diferente de zero. Então, x menos y diferente de zero. Se você pega o menos y e transfere para cá positivo, vai ficar x tem que ser diferente de y. Essa é a condição de existência desse exercício. No caso do exercício 27, nós temos que se x é igual a menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, qual é o valor de x? Então, ele te deu o valor de a, que a é igual a 1, b é igual a menos 6 e c é igual a 8. Então, basta substituir, nós substituímos, né? Menos b menos 6, com o sinal, mais raiz de b ao quadrado menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 8, dividido por 2 vezes a, que é 1 também. Então, menos com menos, mais 6. Copiamos o mais, copiamos a raiz quadrada, menos com menos, mais, 6 vezes 6, 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, ficaria 2. Vamos copiando o 6, o mais e a raiz. Raiz de 36 menos 32 vai ficar raiz de 4, dividido por 2. Então, quando nós encontramos e extraímos a raiz, ficaria 6 mais raiz de 4 é 2, 6 mais 2, 8, dividido por 2. 8 por 2, 4. Nós temos que na letra B, o A vale 2, o B vale 10 e o C vale 12. Então, x é igual a menos b, então, menos 10, mais raiz de b ao quadrado, então, 10 ao quadrado, menos 4, vezes a, que vale 2, vezes c, que vale 12. Então, nós temos que menos
menos 10, mais raiz de 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 12, 96, e 2 vezes 2, 4. Copiamos o menos 10 e o mais, a raiz quadrada, 100 menos 96, 4, raiz de 4, dividido por 4. Menos 10 mais raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, dividido por 4. Então, eu tenho menos 10 com 2 positivo, vai ficar menos 8 dividido por 4, menos 2. No exercício 28, disse que escreva a expressão algébrica que fornece a área de um terreno da forma da figura apresentada. Então, ele quer saber a fórmula da área dessas figuras. Então, vamos lá. Figura 1 seria z vezes y, a área, né? Base vezes altura. E a figura 2 seria x vezes x, ou x ao quadrado. Então, qual seria a área total? Vamos somar eles, né? Então, x ao quadrado mais z vezes y. Essa seria a área da figura total. Determine a área desse terreno, sabendo que x vale 18 e y vale 15, z vale 13. Então, nós vamos substituir os valores para encontrar um valor numérico. Então, x ao quadrado seria 18 ao quadrado, mais y vezes z, 15 vezes 13. Então, ao fazer 15 vezes 13, ficaria 195, 18 ao quadrado, 324. Somando 324 a 195, ficará 519 metros quadrados. No caso do exercício 29, ele disse assim para nós: a área de uma superfície cujo contorno é uma elipse é dada pela expressão π vezes A vezes B, em que 2 vezes A e 2 vezes B são os comprimentos dos seus eixos. O marceneiro José colocou um espelho elíptico em uma região retangular de madeira, na qual x é igual a 60 centímetros e y igual a 0,36 metros. Responda, use π igual a 3,14. Qual seria a área do espelho? Então, ele te disse que a área do espelho, o espelho é em forma de elipse, né? Então, para encontrar a área do espelho. São várias etapas aqui, tá, pessoal? Então, a primeira etapa seria quando nós entendemos que o x, que vale 60, é igualzinho ao 2a. Então, vale a mesma coisa. Quer dizer que 2a é igual a x. Então, 2a é igual a 60. Se você pega o 2 e passa ele dividindo, vai ficar a igual a 60 dividido por 2, a igual a 30. Então, nós já temos o valor de a. Agora, vamos olhar aqui o y. Aqui, o y está 36 centímetros, por quê? Porque o exercício te deu 0,36 metros. Então, você multiplica por 100 e transforma por centímetros, porque todos têm que ficar em centímetros. Então, ao invés de você usar 0,36 metros, você vai usar 36 centímetros. O y, gente, que vale 36 centímetros, ele é igualzinho ao 2b aqui, ó. O eixo menor. Então, y é igual a 2b, e 2b é igual a 36 centímetros. Então, y é igual a 2b, e 2b é igual a 36 centímetros. b, passa o 2 dividindo, 36 dividido por 2, b é igual a 18. Então, temos A e temos B. Qual seria a expressão que mostra qual é a área do espelho? Então, vamos usar para a gente encontrar qual seria a área do espelho. Aqui, novamente, eu repeti a forma de encontrar o A e o B, que nós já entendemos mais para cima ali. Vamos olhar agora qual é a área do espelho. No caso da área do espelho, a fórmula é a área da elipse é igual a π vezes A vezes B. Você tem o A e tem o B, só jogar na fórmula. A área da elipse é igual a 3,14, que é o valor de π, vezes A, que vale 30, vezes B, que vale 18. Multiplicando a galera toda, nós teremos 1.695,6 centímetros quadrados. Pronto, já temos a área da elipse. Na pergunta B, era qual é a área da madeira visível. Então, para saber qual é a área da madeira que aparece, você tem que primeiro saber qual é a área total desse retângulo de madeira e diminuir da área do espelho.
Então, vamos lá. No caso da área da madeira total do retângulo, seria 36 centímetros por 60, que são as dimensões dele, né? Desse retângulo. Base vezes altura. Então, 60 vezes 36, a área do retângulo será 2.160 centímetros quadrados. Agora, pegando a área total menos a área do espelho em forma de elipse, seria 2.160 menos 1.695,6. Qual é a área da madeira que fica visível, então? Diminuindo, você vai encontrar 464,4 centímetros quadrados, ok? No último exercício, que é o 30, fala: um reservatório já está com 200 litros de água, uma torneira que despeja nesse reservatório 25 litros de água por minuto é aberta. Qual é a expressão algébrica que representa o número de litros de água no reservatório após X minutos com a torneira aberta? Então, nós já temos 200 litros dentro do reservatório, abre-se uma torneira que despeja 25 litros por minuto. Qual seria a expressão disso tudo? 200 mais 25 vezes o tempo. Então, 200 litros mais 25 por minuto, digamos assim, né? Pelo tempo. Então, nós temos que temos um reservatório com 200 litros, abre-se uma torneira de 25, que ela despeja 25 litros por minuto. Então, ele quer saber qual é a expressão que indica isso aqui, se o tempo for X. Então, será 200 litros mais 25 litros por minuto, ou seja, vezes o tempo. Então, o X seria o tempo que a torneira fica aberta. Agora, ele quer saber qual é o valor numérico da expressão se o tempo for 12. Então, se o nosso tempo for 12, x igual a 12, ficará 200 mais 25 vezes 12 minutos. Então, 200 mais 25 vezes 12, 300. 300 com 200, 500 litros. Após 12 minutos, esse reservatório que só tinha 200 litros ficará com 500 litros. No item B, o que representa a igualdade x igual a 12 e o valor numérico obtido? Então, 12 seria o tempo, os minutos, e o valor numérico 500 obtido é a quantidade de água final naquele reservatório. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e gostado. Um beijo e até a próxima!